Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Caio, Márcio, Fábio Camargo, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, procurador do Ministério Público Michael Richard Reiners, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Submeto a ata número 26, de 21 de agosto de 2013, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Caio Márcio. Por gentileza, senhor presidente, para solicitar a inclusão em mesa, a certidão liberatória 433-059-13. Está anotado. Senhor presidente, Conselheiro Fábio Camargo. eu solicito o sobrestamento do processo 32095-0/10. Também solicito a inclusão em mesa do processo de certidão liberatória, processo 57692-5/13 do município de Fazenda Rio Grande. Está devidamente anotado. O auditor Tiago... Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Também a devolução dos seguintes processos ao auditor Tiago Cordeiro, 13864/512, 10049-4/12, 5181-7/12, 2609-0/12, 62989-0/11, 56253-2/11, 55918-3/11, 49336-0/11, 35508-1/11, 466-5/11, 5369-11, 1188-3/10, 18769-7/12. É isso, senhor presidente. Está devidamente anotado. Auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobrestamentos de processos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Os processos são 24 processos: 139-749-12, 229-605-13, 158-589-13, 329-286-13, 364-987-13, 389-340-12, 269-45-13, 497-111-13, 643-303-11, 847-232-12, 664-050-11, 756-130-12, 696-012-10, 320-857-11, 241-159-11, 203-516-11, 999-42-13, 328-107-13, 175-842-12, 160-362-13, 311-754-12, 527-665-13, 241-834-13 e 460-761-12. Está anotado. E agora, neste dia dedicado a Santo Agostinho, um dos fundadores da Igreja, um dos mestres da sabedoria, eu concedo a palavra à Sua Excelência Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Louvando também ao nosso Santo Agostinho, eu comunico o sobrestamento dos processos 218-009-11, 275-495-11, 445-27309, 119-834-13, 492-624-13, 292-480-13, 365-002-13, 445-227-13, 503-159-11, 550-663-12, 571-059-12, 402-63/13. E também, senhor presidente, eu gostaria de comunicar que emitiu o despacho número 240013, em que encaminham ao Ministério Público os autos do processo apreciado pela primeira Câmara em acordo de parecer prévio 9/2013, relatado pelo ilustre conselheiro substituto Jaime Tadeu Lechinski, em que Sua Excelência faz o alerta de que haveria algumas irregularidades que se iniciaram no exercício de 2008.
Essas contas de 2008, as contas do auditor Jaime, relatadas por ele, são relativas a 2009, município de Adrianópolis. Nessas de 2009, ele constatou falhas que teriam se iniciado em 2008, e eu fui relator das contas de 2008. Só que essas contas de 2008 já haviam sido proferidas, o resultado, em 2010. Portanto, em princípio, não poderiam mais ser reabertas. São falhas relativamente de pequena materialidade, que se referem a atrasos e pagamentos de contas de energia elétrica, que totalizam um montante final de R$ 22.099,53. As contas já foram julgadas em 2010, como eu disse. Mas, como isso é uma atribuição do Ministério Público, me parece, avaliar se cabe ou não um eventual pedido de rescisão ou uma outra medida qualquer. Eu estou apenas por zelo e para que cumpra a minha missão, né, destacando que emiti esse despacho, encaminhando, portanto, ao Ministério Público para que ele avalie se é o caso ou não de interpor alguma medida. Então, vou encaminhar depois cópia à senhora secretária, ao Dr. Michael, que representa o Ministério Público nessa sessão. Apenas por desencargo de consciência, estou fazendo esse comunicado, agradeço. Está anotado, agradeço a Vossa Excelência. Também comunico sobre estamento na DCE do 322.868.11 e na Diretoria de Atos de Pessoal 220.220.09, 393.311.10, 412.154.10. Também estou incluindo em pauta solicitação de certidão liberatória 540.955.13, município de Capanema. A palavra está livre para o relato da pauta. Concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustre presidente conselheiro Nestor Batista, caros componentes desta segunda Câmara. Inicio com o processo incluído em mesa hoje, é uma certidão liberatória 433.059.13, município de Morretes, e o interessado é Helder Teófilo dos Santos. Diretoria de Contas Municipais informou sobre circunstância excepcional vivenciada pelo município, que requereu o deferimento de prazo para a regularização de sua condição, que se encontra em pendência junto ao SIM-AM, resultantes da gestor anterior, ausência de dados para a realização da análise de gestão fiscal do segundo semestre de 2012. Sugeriu à diretoria que fosse o processo submetido à consideração do relator quanto ao prazo para a regularização das pendências, concedendo-se a certidão durante este lapso temporal. Após petição encaminhada pelo município, a DCM informou em caráter definitivo que deve ser aplicado o princípio da intranscendência, apresentado pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito das relações entre poderes, posto que a negativa de certidão seria uma penalidade que extrapolaria a gestão e se refletiria na coletividade. E muito embora os indícios sejam de que o ordenador peticionário não teve responsabilidade sobre o destino das receitas e ou na falta de documentos contábeis, e considerando que se trata de hipótese sem precedentes no tribunal, manifestou-se em caráter excepcional pela concessão da certidão, pelo prazo de 60 dias. A diretoria da transferência informou que o município está apto a receber a certidão. Diretoria de execuções relatou existirem duas pendências. A primeira relativa ao processo de recurso de revisão, que encontra-se na DTI para atendimento de despacho do relator. A segunda pendência trata de omissão na execução de certidão de débito em processo de prestação de contas municipal. Neste caso, embora tenha existido o pagamento e as contas tenham sido consideradas regulares com ressalvas, o processo ainda se encontra na DCM, enviado pelo relator ilustre auditor Ives Linhares, a fim de que a diretoria se manifeste sobre a quitação do débito, já que se entende que o pagamento integral não modifica o julgamento. A DICAP esclareceu não foram localizados impeditivos à concessão da certidão. Ministério Público, após a análise de todas as manifestações, opinou pelo indeferimento. É o relatório. Observa-se que o município apresenta pendência
resultante da gestão anterior. Ressalto que foi realizada auditoria no município, na qual se atestou a série de graves irregularidades herdadas nas diferentes áreas administrativas. Assim ficou constatado que não haveria como se proceder ao envio de dados, apuração de índice e demais informações capazes de dizer da gestão em face da ausência de documentos. Daí o porquê a sugestão da DCM de se dar ao município uma oportunidade razoável diante de uma situação de excepcionalidade, a fim de que se produzam e se viabilizem cálculos para aferição adequada ao cumprimento das regras de responsabilidade fiscal, já que restou certa a isenção do atual gestor do processo. Para que tal ocorra, contudo, será necessário que o município prossiga com suas atividades e consiga cumprir com as obrigações, fato de que depende parcialmente da obtenção da certidão liberatória. Neste caso, portanto, a melhor solução seria o deferimento da certidão em caráter excepcional, alertando seu peticionário que deverá adotar medidas com o intuito de cumprir as determinações já efetuadas por esta Casa, com o acompanhamento diligente da Diretoria de Contas Municipal junto ao município. E esse é o voto, senhor presidente. Que está em discussão. Está aprovado. Quanto à pauta, inicia a compreensão de contas de transferência, processo 95.34310, a PAI de Biturana. Senhor presidente, eu solicitaria adiamento desse processo. Está adiado. O seguinte é o 223.358/08, é um processo adiado da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal do Paraná, de Curitiba. Transferência recebida da Secretaria, aliás, eu me enganei, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no exercício 2005-2011, para a implantação de laboratório de cultura de tecidos vegetais e complementação da montagem do laboratório de biologia molecular. Diretoria de Análise de Transferência manifestou-se pela regularidade. Ministério Público pela irregularidade em vista da duração total do convênio, contrariando lei de licitações. Concedido o contraditório, o representante legal da Fundação e o secretário da SET manifestaram-se. A DAT, com base nos documentos e justificativas apresentados, concluiu que não houve ilegalidade no ato de prorrogação do convênio e opinou novamente pela regularidade. O Ministério Público manteve sua manifestação pela irregularidade, imputação de sanções, inclusive devolução de recursos. Visto que a prorrogação ocorreu através de termo aditivo devidamente publicado dentro da vigência do convênio, não extrapolando o prazo excepcional permitido por lei, eu acompanho a Diretoria de Análise de Transferências pela regularidade das contas referente à gestão de José Solac. Voto. Está em discussão. Aprovado. O seguinte é o 185.140/09, Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura. Transferência recebida da Secretaria de Saúde no exercício financeiro de 2008 para a manutenção das atividades ambulatoriais e hospitalares de atendimento em obstetrícia e neonatologia do Hospital Maternidade Victor Ferreira do Amaral e a implantação do projeto Instituto da Mulher. Diretoria de Análise de Transferências preliminarmente opinou pela regularidade. O Ministério Público solicitou a intimação dos interessados para esclarecimentos acerca de pagamentos que seriam de responsabilidade da universidade feitos pela Fundação, bem como esclarecimentos sobre o pregão eletrônico para serviço de lavanderia. O valor contratado para a prestação de serviços foi superior ao valor máximo fixado pelo edital. Os interessados apresentaram esclarecimentos. A Diretoria da Análise de Transferência modificou seu entendimento por entender inconsistentes os argumentos apresentados e manifestou-se pela irregularidade das contas, com o recolhimento parcial dos recursos repassados, solidariamente pela Fundação e pelos gestores. O Ministério Público também opinou pela irregularidade e imputação de sanções. Com a minuciosa releitura dos autos, observa-se que alguns dos pontos levantados pelo Ministério Público não foram devidamente aclarados, conforme a Diretoria da Análise de Transferência, na manifestação da entidade, com relação ao gasto para a manutenção do sistema de informática,
verifica-se violação à cláusula do convênio, bem como a resolução 03/2006 do Tribunal. Também que o aumento de preço fixado no certame acarretou a possível restrição de concorrência, já visto o fato de que somente uma empresa concorreu à licitação. Em relação aos pagamentos realizados às cooperativas médicas e anestesistas, entendeu a diretoria de análise de transferência que tais desembolsos estão em consonância com o convênio que permite a contratação de serviços de terceiros sem vínculo empregatício, exclusivamente vinculado à execução do objeto pactuado. Assim, eu voto pela irregularidade das contas, resultado do senhor Paulo Afonso Bracarense Costa, com o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 8.270,30, referente aos valores expendidos a título de despesas com manutenção do sistema de informática, solidariamente pela Fundação da Universidade Federal do Paraná, pelo senhor Paulo Afonso Bracarense Costa e pelo senhor Hélio Hipólito Simiema, superintendente da Fundação. E ao voto. Está em discussão. Aprovado. Ato de inativação 220.823/6, município de Nova Esperança. Aposentadoria municipal por invalidez da servidora Aparecida Gonçalves Pereira, ocupante do cargo de zeladora. Após o retorno de diligência para a complementação dos documentos, a diretoria jurídica manifestou-se pelo registro, com aplicação de multa pelo atraso no cumprimento da diligência na devolução dos autos a este tribunal. Devidamente intimados para o contraditório, a prefeita e o secretário de administração apresentaram suas razões de defesa. O argumento não foi acolhido pela diretoria jurídica, que manteve seu opinativo, registro e aplicação de penalidades. O Ministério Público corroborou o entendimento da diretoria. Assim, assiste razão a diretoria jurídica, por quanto os gestores não cumpriram o prazo legal para atender a diligência e devolução dos autos. E a proposta de voto, senhor presidente, é pelo registro do ato de aposentadoria, com a aplicação de multa administrativa aos gestores do ato, a senhora Maria Ângela Silveira Benatti e o senhor Leandro Cardoso Leal, em virtude do atraso apontado. Voto. Está em discussão. Aprovado. Processo de servidor do Tribunal 303.147.13 é um pedido de averbação de tempo de serviço do servidor Antônio Cláudio Andrade Narel, ocupante do cargo de analista de controle. Diretoria de Gestão de Pessoas informou que o tempo requerido divide-se em: primeiro, 9 meses e 29 dias de serviço prestados à FUNPAR. Segundo, 6 anos, 3 meses e 25 dias prestados à Petrobras. As manifestações da diretoria jurídica do Ministério Público são favoráveis e eu voto pelo deferimento da contagem de tempo de 7 anos, 1 mês e 24 dias para fins de aposentadoria e disponibilidade. Eu voto. Está em discussão. Prestação de contas anual 164.155.13, Fundo Municipal de Reequipamento do Grupamento de Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná de Guarapuava. Prestação de contas do exercício financeiro de 2012. Acompanha as manifestações uniformes e favoráveis da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público pela regularidade das contas do senhor Luiz Fernando Ribas Cardes, presidente do Fundo. Voto. Está em discussão. Este e o anterior estão aprovados. Obrigado, senhor presidente. O seguinte é o processo 166.379.13, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Guarapuava. Outra prestação de contas, exercício financeiro de 2012. As manifestações da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público são uniformes e a proposta de voto é pela regularidade das contas do senhor Davi Almeida Santos e da senhora Elisângela Mara da Silva Bilek, presidentes do Instituto. Regular. 175.033.13, Fundo Municipal de Trânsito de Guarapuava, prestação de contas do exercício financeiro de 2012. Acompanha as manifestações favoráveis da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público pela regularidade das contas do senhor Fernando Alberto dos Santos e do senhor Sandro Alex Russo Valera, diretores do Fundo. Voto. Aprovado. 180.045.13, Colombo, Previdência dos Servidores Públicos do município de Colombo, prestação de contas do exercício financeiro de 2012. Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas estão regulares. O Ministério Público opinou no mesmo sentido. E a proposta de voto é pela regularidade das contas da senhora Neuza Barbosa Rodrigues, presidente da entidade. Em discussão. Aprovado. Prestação de contas da Prefeitura Municipal, município de Santo Inácio, processo 149.284/12.
Prestação de contas do exercício financeiro de 2011. Diretoria de Contas Municipais, após a análise dos contraditórios, conclui pela regularidade, ressalvando a falta de inscrição da dívida fundada dos precatórios notificados entre 4 de maio de 2000 e 1º de julho de 2010. A falha foi corrigida, porém intempestivamente. Fez ainda recomendações ao município. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica. Entendo que a ressalva apontada pode ser retirada, aplicando-se a súmula 8 desta Corte, considerando que a correção da inscrição ocorreu, porém, intempestivamente. Assim eu voto, senhor presidente. É pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor João Batista dos Santos, prefeito do município, com recomendação feita pela Diretoria de Contas Municipais. Eu voto. Em discussão, aprovado. 170-518-12, município de São João do Ivaí, prestação de contas exercício financeiro 2011. As manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público são favoráveis e, assim, voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas do senhor Clóvis Bernini Júnior, prefeito do município. Em discussão, aprovado. E, por último, senhor presidente, eu tenho 171-174-12, município de Itaipulândia. É um processo adiado. Prestação de contas do exercício financeiro 2011. Diretoria de Contas Municipais, após contraditórios, conclui que as contas estão irregulares em função do recebimento acima do valor devido na remuneração dos agentes políticos. Sugeriu a aplicação de multa administrativa, além de multa proporcional ao dano. Faz ainda a diretoria recomendações ao município. O Ministério Público, após pesquisa no trâmite de processo do tribunal, no sistema SIM-AP e no portal de controle social, fez diversas observações. Destacou que as inúmeras irregularidades apontadas pela Diretoria de Contas Municipais e pela Diretoria Jurídica em relatórios de inspeção foram desprezadas na análise dessas contas. Preliminarmente, solicitou a oitiva das unidades técnicas para informar da existência de outros expedientes em trâmite que possam ter repercussão no exercício em análise. Solicitou ainda a manifestação da DCM sobre a ocorrência de despesas a título de serviços de terceiro. Quanto ao mérito, opinou pela intimação dos gestores, oportunizando o contraditório e pela desaprovação das contas em razão da sistemática violação a dispositivo das Constituições Federal e Estadual e da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como pela irregularidade apontada na instrução da DCM. Fez ainda outras determinações. É o relatório. Quanto ao apontado pela DCM, observe que o centro da questão é de que o reajuste concedido de 11,6 aos agentes políticos foi rejeitado, pois deveria ser concedido por lei e não por decreto legislativo, e de que não foi possível aferir se os servidores do Poder Executivo também tiveram o mesmo reajuste e mediante lei. Analisando o processo, verifico que os subsídios dos agentes políticos foram majorados em 11,6% por meio do decreto legislativo, com o intuito de repor a perda do poder aquisitivo apurado no período de janeiro de 2009 a abril de 2011. Que este percentual foi obtido pela somatória de percentual referente à reposição das perdas salariais dos servidores municipais apurados no período de abril de 2009 a março de 2010 e no período de abril de 2010 a março de 2011, concedidos por decretos municipais. Assim, ficou comprovado que os agentes políticos tiveram a mesma recomposição que os servidores públicos municipais, muito embora por ato inapropriado. Superada a questão do índice de reajuste, subsiste o apontamento relativo ao tipo de ato que concedeu a reposição. Destaque que o interessado, ao tomar conhecimento do equívoco praticado, buscou regularizar a situação. Ditou a Lei 1.229/12, que convalidou o Decreto Legislativo 02/12. Assim mesmo, que tardiamente entendo que o ato é aproveitável e pode ser utilizado para a validação do reajuste praticado. Ressalto que situações similares, este também foi o entendimento da Corte através dos acordos 1782/09 e 2350/11 da segunda Câmara, acordo de parecer prévio 535/12 da primeira Câmara e acordo 2275/13 do Pleno. Quanto às preliminares levantadas pelo doutor Procurador, embora sejam reconhecidamente relevantes,
Vale lembrar que se constitui em procedimentos de análise que podem tramitar independentemente da prestação de contas pelos elementos próprios neles apontados e cujo desenlace não tem conexão obrigatória com o presente. No mérito, em relação às anomalias por ele apontadas, comungo da sua preocupação. Todavia, considerando que as mesmas fogem ao escopo definitivo pela Instrução Normativa 63/2011, não vislumbro sanções a serem aplicadas no âmbito desta prestação de contas, por entender não ser a via adequada para tanto. Entretanto, não há como silenciar frente aos graves indícios de irregularidades ora levantados, razão pela qual entendo que os autos posteriormente deverão ser encaminhados à Corregedoria Geral para a Ciência. Desta forma, o voto é pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade com ressalva das contas dos senhores Lotário Otto Knob, Cláudio Vânio Gonçalves e Sidney Piccoli Amaral, e que seja determinado o atual prefeito que tome providências visando evitar a reincidência da ressalva apontado e que seja observada a recomendação feita pela Diretoria de Contas Municipal. Por fim, encaminha-se os autos da Corregedoria Geral para a ciência dos fatos e, se assim entender, determinar os procedimentos necessários conforme sugerido pelo Ministério Público de Contas. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Conselheiro Caio Márcio. Diga. Se Vossa Excelência permite, como não? Eu vou discordar da proposta de voto, até porque a colocação que Vossa Excelência faz sempre encontra uma maneira de ressalva, até para, de repente, encontrar o melhor caminho para o município. Itaipulândia é um dos municípios muito ricos do Estado, e Vossa Excelência sabe mais do que eu. Nós tivemos há pouco tempo uma discussão aqui em plenário. O município pagou aproximadamente 14 milhões para um parque se viabilizar em Itaipulândia, e até hoje nós sabemos que esse parque não existe. Parece que foi feita uma outra licitação para que uma empresa pudesse fazer com que aquele parque fosse uma realidade. Porém, não ouvimos em nenhuma oportunidade o município falar que estava procurando responsabilizar aqueles que pagaram praticamente 14 milhões, conselheiro Fábio Camargo, para a consecução daquele parque. Não é este caso. Este é ligeiramente diferente. Vossa Excelência explicou e muito bem, quero deixar claro. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos que as manifestações são pela desaprovação da diretoria e do Ministério Público. O que me chama muito a atenção, conselheiro Caio Márcio, é que nós observamos pagamentos superiores a 15 milhões e 700 para serviços de terceiros. Então, nós observamos que em 2011, nós, no meu entendimento, posso estar enganado, mas também as manifestações assim foram, houve uma ilícita contratação terceirizada. Eu vejo aqui que foram contratados psicólogo, veterinário, psicanalista, agrônomo, historiador, nutricionista, fisioterapeuta, educadores de vários níveis, fonoaudiólogos, enfermeiros, agentes comunitários e outros. Então, observo também, e é uma situação que a mim me parece muito delicada, eu quero dividir então com os senhores, que o município de Itaipulândia, até se alguém puder me socorrer, a população que tem Itaipulândia hoje, mais perto de 20, 25 mil, acredito, mas é um município que recebe muitos royalties de Itaipu e, portanto, é um município muito bem situado na parte financeira. Tem 88 servidores efetivos, 112, 10 mil aproximadamente habitantes. Tem 112 comissionados. Até aí o Ministério Público é contra comissionado, eu quero dizer que não sou contra, mas tem 112, um pouco mais do que os efetivos, e terceirizados 401. 401 terceirizados nesta oportunidade.
volto a insistir, foram pagos 15.769.000 na época para serviços terceirizados. Então, o que eu vou me manifestar, conselheiro Caio Márcio, com o maior respeito que tem por Vossa Excelência, é pela desaprovação das contas, acompanhando as manifestações e propondo que nós tenhamos uma tomada de contas extraordinária, para que o município, inclusive, tenha, conselheiro Fábio Camargo, a oportunidade do contraditório e ampla defesa e, ao mesmo tempo, encaminhar cópia ao Ministério Público Estadual para a providência. Porque, convenhamos, eu citei alguns números aqui que me parecem muito preocupantes, não só neste município, mas em vários municípios do Paraná, onde a gente observa este tipo de irregularidade. Motivo pelo qual eu vou contrariar o voto de Vossa Excelência. Sei que o seu coração não vai me levar a mal, não é? E vou propor a desaprovação, repito, com tomada de contas extraordinária e encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Senhor presidente, é só um detalhe. Eu estava, para ser coerente com os acordos citados e adotados na época, que são 5 acordos, inclusive do Pleno, eu não quis destoar, mas com o relatório de Vossa Excelência, e eu, ao final do meu voto também, eu haveria sugerido que fosse a Corregedoria Geral para, como entender, determinar os procedimentos necessários para rever o caso. Perfeito. Mas, tendo em vista a sua narrativa a respeito, eu concordo plenamente com a sua sugestão de tomada de conta extraordinária. Não, se Vossa Excelência quiser adotar como voto, eu não faço nenhuma questão. Eu só quero que nós tenhamos a condição de apresentar o melhor. Não é? Eu estou acompanhando o raciocínio de Vossa Excelência, no sentido, mesmo porque a solicitação de envio à Corregedoria seria também nesse sentido de verificação melhor desses dados enumerados, esses valores altos, e as contratações de, não sei se está aqui, de diversos cargos, e eu concordo plenamente que se faça uma verificação melhor através da tomada de conta extraordinária. Concordo com a solicitação e o entendimento de Vossa Excelência. Eu agradeço, consulto o conselheiro Fábio Camargo, como se manifesta. Eu também acompanho seu raciocínio. E como bem disse Vossa Excelência, nós estamos falando de Itaipulândia, não estamos falando de Caraíma, de Querência do Norte, nós estamos falando do município que recebe valores altíssimos pelos royalties. Então, eu voto de acordo com a desaprovação. Muito obrigado, senhor presidente. Então, apenas para ficar claro, haverá uma tomada de contas extraordinária, o município terá a oportunidade de manifestação e remessa à Corregedoria, por que não, e ao Ministério Público Estadual. Perfeitamente. Está aprovado. Senhor presidente, que constava na minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros dessa segunda Câmara. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio. Apenas consulto se Vossa Excelência vai se retirar para representar este tribunal em evento no Estado de São Paulo hoje. Sim. Ou ainda permanecerá mais algum tempo. Caso contrário, eu convocarei o auditor. Não, em torno de sua saída seria em torno de... Não, Vossa Excelência fique à vontade, se Vossa Excelência... se for, porque aí eu convocarei o auditor Sérgio Valadares. Eu sei que Vossa Excelência... Não, eu só pergunto, porque é uma questão só de preto no branco. Em quanto tempo, mais ou menos, provavelmente, que eu teria que sair por causa de avião? Não, Vossa Excelência fique à vontade. Fique não, eu ficaria substituindo o senhor. Não. O nosso compromisso é 15h30. Tudo bem. Não, então, Vossa Excelência colaborar, aguardar mais... Não, fique à vontade. Os filhos do vento? Consultou os filhos do vento? Obrigado, senhor presidente, pela concessão desse compromisso que eu tenho que estar lá em São Paulo. E Vossa Excelência representará o Tribunal de Contas, com certeza, muito bem. Faça uma boa viagem. Eu espero. E está convocado, Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para a composição do quórum. E concedo a palavra
a Sua Excelência o conselheiro Fábio de Souza Camargo. Senhor presidente, senhor procurador, senhores auditores, senhoras e senhores. Processo número 57692513, certidão liberatória. Origem, município de Fazenda Rio Grande. Trata-se de pedido de emissão de certidão liberatória com fundamento no artigo 297 do Regimento Interno formulado pelo município de Cambira, diante da existência de impedimento de expedição da certidão por meio eletrônico. A Diretoria de Contas Municipais, pela informação número 1130/13, diante da inexistência de impedimentos no âmbito de suas atribuições, manifestou-se pelo deferimento do pedido. Por intermédio da informação número 157/13, a Diretoria de Análise de Transferência manifestou-se pelo indeferimento do pedido e, não obstante, tem argumentado a existência de decisão judicial que veda a imposição de penalidades decorrentes da Resolução 28/2011. A Diretoria de Execuções, pela informação 5.391/13, informou não haver pendências em relação ao município. De acordo com o parecer número 18.254/13 da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, no âmbito desta diretoria não há sanções ou determinações pendentes de cumprimento sob a responsabilidade do município. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer número 13.465/13, manifestou-se pelo deferimento do pedido, haja vista que a decisão judicial mencionada pela DAT suspende os efeitos da Resolução 28 de 2011 e da Instrução Normativa 61 de 2011. Considerando a manifestação favorável do Ministério Público de Contas no que tange a pendência anotada pela Diretoria de Análise de Transferência, apresento proposta de voto pelo deferimento da certidão liberatória, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Processo número 18.7045/09. Assunto: prestação de contas de transferência. Origem: Associação Batista de Ação Social de Curitiba. Trata-se do processo de prestação de contas de convênio celebrado entre a Fundação de Ação Social e a Associação Batista de Ação Social de Curitiba, referente ao exercício financeiro de 2008 e 2009, formalizado pelo termo de convênio número 2.815/2006, no valor de R$ 312 mil, tendo por objeto o apoio na manutenção e implantação de 2 unidades de atendimento na modalidade de albergagem. A Diretoria de Análise de Transferência, nos termos da Instrução 1548/13, opinou pela regularidade com ressalva das contas, em razão da ausência da formalização de procedimentos relativos às pesquisas de preço para justificar as aquisições realizadas. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 7.370/13, manifestou-se pelo julgamento nos termos da instrução na área técnica. A ausência de pesquisas de preço por entidades privadas constitui infração ao artigo 17, parágrafo único, Resolução 03/2006, estão vigente à época dos fatos. Todavia, tal irregularidade, ao menos em tese, não gerou prejuízo ao erário, como bem apontado pela diretoria instrutiva. Nesses termos, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, apresento proposta de voto pela regularidade das contas com ressalva, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Processo 26.8905/12, prestação de contas de transferência. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba. Trata o presente processo da prestação de contas do convênio celebrado entre a Secretaria do Estado de Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, no valor de R$ 1.464.633,53, referente ao exercício financeiro de 2011. A Diretoria de Análise de Transferência, pela Instrução 1591/13, opinou pela irregularidade das contas, uma vez que a entidade não realizou pesquisa de preço junto a 3 fornecedores, contrariando o disposto pelo artigo 17, parágrafo único, da Resolução 03/2006, então vigente à época dos fatos. Extrai-se dos autos que a única irregularidade está restrita à ausência da pesquisa de preços inicialmente apontada pelo Ministério Público de Contas no seu parecer 163/13. Dada a natureza formal da irregularidade, ponderando bem os fatos, tal irregularidade, ao menos em tese, não gerou prejuízo ao erário. Amparado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho para mim que a ressalva das contas é a medida mais adequada que se impõe no momento. Pelas mesmas razões, deixo de acatar a recomendação de aplicação de multa administrativa.
Diante disso, e com fundamento no artigo 16.2 da Lei Complementar número 103 de 2005, apresento proposta de voto pela regularidade das contas com ressalva. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo número 524220, ato de inativação. Paraná Previdência. O processo trata do exame da legalidade do ato de concessão de aposentadoria por idade e tempo de contribuição de Irene Azane da Silva no cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação. A Diretoria de Controles de Atos de Pessoal opinou pela legalidade e registro do ato de concessão de aposentadoria, conforme o parecer 5.244-13. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 4.128-13, opinou em sentido favorável ao registro do benefício. Entretanto, recomendou a aplicação de multa com fulcro no artigo 87.3, a linha E, da Lei Complementar 103 de 2005, ao gestor da Paraná Previdência, na época dos fatos, tendo em vista o atraso na devolução dos autos por parte do gestor quase 8 anos. Considerando que os autos foram encaminhados em diligência ao Paraná Previdência em 18 de nove de 2002, lá permanecendo até 17 de 8 de 2010, e que a Lei Complementar número 103 de 2005 não era vigente à época do envio dos autos, deixo de acatar a imputação da penalidade pecuniária. Considerando atendidos os requisitos legais pertinentes à matéria, voto pelo registro do ato de concessão de aposentadoria de Irene Azane da Silva, formalizado pela Resolução 4.637/2001 da Secretaria de Estado de Administração e Previdência, retificada pela Resolução 301 de 2010. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo número 233446, admissão de pessoal, Universidade Estadual de Maringá. Esse processo trata da admissão de pessoal realizado pela Universidade Estadual de Maringá para os cargos de professor auxiliar e professor assistente por meio do teste seletivo regido pelo edital 360/2009. A Diretoria de Contas Estadual, na informação 996-10, esclareceu que os documentos relacionados à Instrução Normativa 08/2003 e 6 foram juntados, que as admissões observaram os limites da Lei Estadual Complementar 101 de 2000 e que foram obedecidos a ordem de classificação e o prazo de validade do teste seletivo. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, por intermédio do parecer 3.704/11, opinou pelo registro das admissões de Rodrigo Hayassi Pinto e Cíntia Lopes Barbosa, uma vez que foram para substituição de docentes exonerados e aposentados. Quanto às admissões de Raquel Andrade Sá, Catiane Rizieri Calef Ferracioli, Paula Aline Zanetti Companerucci, Gesilda de Alcântara Nogueira de Melo e Renato Moscatelli, a mesma diretoria manifestou-se pela negativa do registro por estarem fundamentadas apenas na alegação genérica de continuidade da atividade de ensino. Está em discussão. Adicionalmente, opinou pela aplicação de multa administrativa prevista no artigo 87(4)b da Lei Complementar 103 de 2005 ao chefe do Poder Executivo, que autorizou a contratação temporária. Pelo parecer número 4.112/13, a DICAP apenas ratificou o opinativo anterior. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 4.208/13, ressaltou que o cargo de professor é de caráter permanente, devendo ser provido através de concurso público, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme prevê o artigo 37, 9º da Constituição Federal, bem como aquelas previstas na Lei Estadual Complementar 108/5. Em conclusão, opinou pela negativa de registro das admissões, ressaltando que a realização dos testes seletivos de forma repetida se tornou prática habitual na administração para atender a demanda na área da educação e da saúde. Em que pese as manifestações contrárias do Ministério Público de Contas e da Unidade Técnica, este tribunal vem decidindo pela legalidade e registro dos autos, a exemplo do que restou assentado pelos acórdãos 2063 da Segunda Câmara, 2871/13 da Primeira Câmara, 2734/13 da Primeira Câmara, 2618/13 da Primeira Câmara. De fato, essa parece ser a melhor solução que se apresenta para o deslinde desta questão. Isto porque nos autos do pré-julgado 08, acordo 463/9 do Pleno deste Tribunal, já se decidiu que, abre aspas, os trabalhos não precisam ser única e exclusivamente de natureza temporária, podendo ser para o exercício de atividades permanentes, sob pena de engessar a máquina administrativa e privativa a coletividade da continuidade dos servidores públicos. Como bem fundamentado no citado acordo, segundo a Câmara de Lavra, encaminhou
da segunda Câmara, delavra o eminente conselheiro Nestor Batista. O interesse público a ser preservado consiste na continuidade do serviço público, aqui concretizado na manutenção do ensino. Se não vejamos. Ademais, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto vencedor do ministro Eros Grau, na ADIM 3068/2004, que, abre aspas, a alegada inércia da administração pública não pode ser punida em detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em risco o princípio da continuidade da atividade estatal. Portanto, voto pelo registro das admissões de pessoal realizadas pela Universidade Estadual de Maringá, regidas pelo edital do teste seletivo 36909, dos servidores Rodrigo Reazzi Pinto, Cíntia Lopes Barbosa, Raquel Andrade Sá, Catiane Rizieri Calef Ferracielli, Paula Aline Zanetti Camparucci, Gesilda de Alcântara Nogueira de Melo, Renato Moscatelli. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Último processo da minha pauta, 40320110, admissão de pessoal, Universidade Estadual de Londrina, é a mesma situação. Verso o presente expediente sobre admissão de pessoal realizado pela Universidade Estadual de Londrina por meio de teste seletivo regido pelo edital 75/2010 para cargo de professor colaborador auxiliar. A Diretoria de Contas Estadual, pela informação 938/11, esclareceu que os documentos relacionados à instrução normativa foram juntados, bem assim que as admissões observaram os limites da Lei Estadual Complementar 101 de 2000 e obedeceram a ordem de classificação e o prazo da validade do teste seletivo. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, por intermédio do parecer 4.973/13, opinou pelo registro das admissões. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer 3.695/13, ressaltou que o cargo de professor é de caráter permanente, devendo ser provido através de concurso público, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de necessidade temporária, excepcional, interesse público, conforme prevê o artigo 37, 9º da Constituição Federal, bem como aquelas previstas na Lei Estadual Complementar 108/05. Em conclusão, opinou pela negativa de registro das admissões. Em que pese a manifestação contrária do Ministério Público de Contas, esse tribunal vem decidindo pela legalidade e registro dos atos, a exemplo do que restou assentado pelos acordos 2060 da segunda Câmara, 2871 da primeira Câmara, entre outros. De fato, essa parece ser a melhor solução que se apresenta para o deslinde da questão. Isto porque nos autos do pré-julgado 08 do Acordo 463/09, Tribunal Pleno, nos autos 65060-7/07, já se decidiu que, abre aspas, os trabalhos não precisam ser únicos e exclusivos de natureza temporária, podendo ser para o exercício de atividades permanentes sob pena de engessar a máquina administrativa e privar a coletividade da continuidade de serviços públicos. Diante do exposto, voto pelo registro da portaria 2445/2010, referente à admissão de Tassiana de Almeida Mioto para o cargo de professor colaborador auxiliar da Universidade Estadual de Londrina. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era o que eu tinha em pauta. Eu agradeço ao senhor, agradeço ao plenário. Agradeço ao conselheiro Fábio Camargo e concedo a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 183-00710, que trata da prestação de contas do senhor Silvio de Souza, prefeito de Lindoeste, em 2009. Análise feita pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 9. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam uniformemente no sentido que o Tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas em razão da apresentação de resultado orçamentário deficitário no percentual de 2,88%. Eu verifiquei a evolução dos dados do município, como sempre faço, mas, simplificando, estou seguindo a jurisprudência
do tribunal que considera valores inferiores a 5% como causa de ressalva. Estou propondo parecer prévio pela regularidade com ressalva. Está em discussão regular. Processo seguinte, senhor presidente, 312.67507, é um processo que se encontra comigo há bastante tempo e que trata de um convênio celebrado com o Programa do Voluntariado Paranaense, Ação Social de Marilândia do Sul. O convênio teve sua vigência estendida de 31/12/2007 para 31/12/2008. Conforme plano de aplicação, os recursos envolvidos no presente convênio somam R$ 29.700 de repasses estaduais e R$ 5.910 de contrapartida da entidade. Eu vou tentar simplificar, senhor presidente. A minha equipe fez um longo estudo. Eu estou com esse processo, como eu disse, tramitando há muito tempo pela casa. E eu não trouxe até agora, já incluí em pauta e pedi retirado algumas vezes não, acho que uma vez, porque eu não estava convencido da plena responsabilização da gestora à época, a senhora Elizabeth Managó, de que efetivamente não teriam sido aplicados os recursos. O convênio se destinava à aquisição de vários equipamentos para montar um programa de restaurante, buffet, escola, alguma coisa nesse sentido. Então, máquinas para restaurante, escola de culinária, congelador de 410 litros, geladeira, 5 mesas, 40 cadeiras, 2 cabritas, caixa de isopor e assim por diante. Uma série de equipamentos de cozinha destinados, então, para aquele projeto que seria realizado com crianças e adolescentes, para que, então, funcionasse um restaurante-escola. Nos autos, há indício de que, efetivamente, houve a inauguração deste, que é chamado pela senhora Elizabeth de buffet escola, alguma coisa assim. Foram juntados retratos dessa inauguração, assinatura de pessoas que participaram dessa assinatura. Contudo, logo no exercício seguinte, houve a mudança de presidente. E a presidente alega que recebeu a entidade sem esses equipamentos. A minha equipe localizou uma ata de reunião da Câmara do Fundo da Infância e Adolescência, no dia 18 de setembro de 2009, no qual há registro de deliberação quanto ao relatório de visita técnica que o órgão repassador fez ao município. E nesse documento está escrito o seguinte: foi decidido que a equipe regional, que é responsável pela fiscalização, notificasse a entidade, esse programa, para que retirasse os equipamentos de um local em razão do seu uso indevido e implantasse o projeto original no prazo de 60 dias. Ou seja, de todos os documentos que eu analisei nos autos, o que me parece é o seguinte: os equipamentos foram efetivamente adquiridos e estão em algum lugar, ainda que eventualmente com desvio de finalidade. E há parece, né, que uma certa incompatibilidade entre as duas gestoras, e uma não ajuda a outra, e uma joga a culpa para a outra. Mas o que me pareceu é que efetivamente não houve um desvio desses equipamentos. É que eles poderiam estar em outro lugar e não onde deveriam estar. Então, eu fiquei... aqui é a seguinte: ou eu continuo com esse processo e vou ouvir agora essa Câmara aqui, que fiscaliza as crianças e adolescentes, né, para saber efetivamente onde é que estão esses equipamentos, mas o que me parece é que esses equipamentos não foram, digamos, extraviados, desviados, não sumiram. Eles estão em algum lugar, talvez com desvio de finalidade. Então, eu tenho aqui duas opções. Ou continuo com esse processo, ouvindo, então, agora a Câmara, ou simplesmente decido pela irregularidade, mas não posso, em princípio, determinar que seja feita a devolução de todos os recursos, porque, efetivamente, foram comprados e foram utilizados esses equipamentos. Então, senhor presidente, pelo valor, pela materialidade, nós poderíamos até encerrar logo esse processo de 30 e poucos mil reais. Mas pelo efeito, digamos, pedagógico, para que as pessoas, inclusive a senhora Elizabeth, pelo que há nos autos, foi candidata a vereadora e não teria dado muita atenção ao requerimento desta Câmara para que fosse levado, por um efeito pedagógico, eu pediria autorização a Vossa Excelência para propor aqui que sejam os autos remetidos à Diretoria de Análise e Transferências, para que ela diligencie essa Câmara responsável por
por essa fiscalização, para que ela informe efetivamente se, por acaso, esse problema foi solucionado e esses equipamentos estão com sua real finalidade, ou não, e eles estão onde e servindo para quê. Então, eu peço autorização para dar prosseguimento a esse processo, embora ele já tenha um longo tempo e o valor não seja tão significativo, mas pelo efeito pedagógico, para que as pessoas que assumem esses projetos sociais deem a devida atenção ao conselho tutelar, às câmaras, e não simplesmente ignorem que eles estão determinando. Por que isso? Não seria justo, em princípio, condenar a devolução desses recursos, porque, pelo que eu verifiquei, foram adquiridos e estão funcionando. Mas, por outro lado, a gestora não foi, digamos assim, cuidadosa e não atendeu com a devida presteza aos requerimentos desses conselhos que tratam e têm a responsabilidade de cuidar desses projetos sociais. Então, é uma diligência que eu estou requerendo e quis trazer isso ao plenário para dar uma justificativa, né, de por que esse processo não termina, né, por essa minha preocupação em não ser injusto com a gestora, mas, por outro lado, de cobrar que as coisas fiquem claras, né. Então, é uma proposta de diligência pedindo autorização e a paciência, né, do tribunal, porque é um processo que poderia realmente, pelo valor, talvez já ter sido encerrado, mas é uma preocupação pedagógica. Conselheiro Fábio Camargo, eu, claro, acompanho Vossa Excelência e posso afirmar que a professora Sandra Maritza vai lhe dar uma resposta o mais breve possível. Sim, porque a DAT, até nas caminhadas que o pessoal faz pelo interior, não é, passando por Marilândia, não só vai conhecer a terra da cenoura, não é, mas vai saber onde é que está todo este equipamento. Então, diligência DAT para as providências. Obrigado, senhor presidente. Eu espero que tenham entendido a minha preocupação. E... Não, entendi. Não, e não é pouca coisa não, Vossa Excelência falou 30 e poucos mil, tem correção, e o equipamento pode estar em lugar incerto e não sabido. Pelo jeito ele funcionou e funciona em algum lugar, mas não está exatamente como o Conselho Tutelar determinou. Perfeito. Então, diligência para que a DAT tome providência. Obrigado, eu agradeço a compreensão. O processo 203.890/2009 trata da prestação de contas de aplicação de recursos no valor de R$ 80.730, repassados à Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro, mediante convênio celebrado com a Fundação Araucária, tendo por objeto transferência de recursos para a implementação do projeto denominado Implementação de Infraestrutura de Pesquisa e de Ensino das Faculdades Públicas Estaduais do Paraná. Conclusivamente, após a análise e apresentação de justificativas, as manifestações são uniformes pela regularidade, com ressalva em razão de atraso no recolhimento aos cofres públicos do valor correspondente à aplicação financeira dos recursos repassados, valores de pequena monta, R$ 345,81. Eu estou acompanhando as manifestações pela regularidade com ressalva. Regular. Processo 102.290/13, transferência para a reserva remunerada do senhor Alencar Sestari, cabo da Polícia Militar do Estado do Paraná. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifesta-se pela legalidade do registro do ato e pela aplicação de multa ao gestor devido ao atraso de 270 dias no encaminhamento do processo. O Ministério Público de Contas corrobora a manifestação da unidade técnica. Em face da multa proposta pela unidade técnica, a Paraná Previdência já se manifestou nos autos dos processos 244-06013, 253-392-113, entre outros. Nos referidos autos, a entidade alegou que está com insuficiente recursos humanos desde 2007, o que tornaria difícil a tempestiva análise dos 1.500 processos mensalmente distribuídos, além dos novos 1.400 processos originados em razão da mudança advinda da Emenda Constitucional 70/2012. Este tribunal, em recente reunião com a Secretaria de Estado de Administração do Paraná Previdência, recebeu a notícia de que foram já adotadas as medidas com o aumento da quantidade de analistas destes processos na Paraná Previdência, que parece que eram só 2 pessoas e hoje são 10. O tribunal fez, então, o entendimento, aceitou, então, as justificativas apresentadas. Eu já aceitei essas justificativas em outros processos. Estou deixando, portanto, de aplicar a multa e pela legalidade de registro. Em discussão pelo registro. Os processos seguintes são todos os mesmos casos. O problema é todo se vamos multar ou não em razão desses atrasos da Paraná Previdência. Então, vou fazer um relato, se Vossa Excelência me permite, simplificado. Processo 238.361/13,
Transferência para a reserva remunerada do senhor João Alves, cabo da Polícia Militar do Estado do Paraná. É a mesma situação, deixo de aplicar a multa pela legalidade de registro. Legalidade. Processo 8439213, pensão concedida à senhora Marluce Monteiro Bremer, viúva do senhor servidor Gastão Bremer, falecido em 12/6/2012. Novamente, deixo de aplicar a multa e pela legalidade de registro. Aprovado. Processo 160.109.13, pensão concedida à senhora Maria Aparecida de Moraes de Almeida e Érica Moraes de Almeida, viúva e filha menor do senhor Lúcio Mendes de Almeida, falecido em 21/6/2012. Aprovado. Também legalidade de registro, sem aplicação da multa. Era o que tinha a relatar, agradeço a atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhores integrantes dessa Câmara. Eu tenho em pauta uma prestação de contas municipal, processo 183.770/2002, que trata de contas do gestor da Foz do Iguaçu Turismo S.A. Senhor presidente, eu solicito a retirada de pauta desse processo, tendo em vista que, na verdade, as contas já foram apreciadas, já foram julgadas e, em face de uma petição, o processo retornou para análise da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e as manifestações, ambas as manifestações não abordaram essa situação específica de que já há um julgamento, então eu solicito a retirada e vou despachar para que se manifeste sobre a situação específica, também fazendo referência ao despacho que foi comunicado hoje pelo auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, despacho relativo a Adrianópolis. Está aprovado. Senhor presidente, tenho tomada de contas ordinária, o processo 628.320/2007, é uma tomada de contas ordinária instaurada em cumprimento à decisão do Acórdão 2113 de 2008, da segunda Câmara, segundo voto do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Tomada de contas relativa ao município de Godói Moreira, responsável José Antônio Cesário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem com o conselheiro Fábio Camargo. Esse processo eu gostaria de pedir vistas, se o relator não se importar. De modo nenhum, senhor presidente. Obrigado. Não havendo objeção, vistas ao conselheiro Fábio. Tenho também tomada de contas ordinária, processo 400.579 de 2000. Tomada de contas instaurada em face da Federação das Associações de Municípios do Paraná, FEMUPAR. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Eu também gostaria de pedir vista esse processo. Não havendo objeção, vistas. Obrigado. Senhor presidente, eu tenho, na sequência, uma prestação de contas de transferência, se encontra adiado, solicito que assim permaneça. Permanece. E os atos de inativação são 13 processos que relatei na última sessão e o conselheiro Fábio Camargo solicitou vistas e, tendo devolvido nessa data, então, retorna ao relato. Os processos são o 118.83 de 2010, aposentadoria do senhor Valdir José Batista dos Santos, 536.9 de 2011, reserva de Adélio Biavati, 466.65 de 2011, reserva de Luiz Carlos Bueno, 355.081 de 2011, aposentadoria de Paulo Franca dos Santos, 493.360 de 2011, aposentadoria de José de Moura Lima Filho, 559.183 de 2011, reserva de Eliseu Nalon, 562.532 de 2011, reserva de Anaércio Montagnini, 629.890 de 2011, aposentadoria de José Antônio dos Santos Filho, 260.90 de 2012, aposentadoria de José Silvano Teixeira, 518.17 de 2012, aposentadoria de José Mussolini Castro Gemelli, 100.494 de 2012, aposentadoria de Antônio Examir Ramos, 138.645 de 2012, aposentadoria de Antônio Carlos Cardoso de Oliveira,
e 187.697/2012, reserva de Itamar Bibiano de Souza. Em todos esses processos, senhor presidente, a questão é idêntica àquela já relatada em processos semelhantes pelo auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Há manifestações pela legalidade de registro, mas a discussão sobre a aplicação de multa em razão do não atendimento à normativa desse tribunal, que determina que conste dos atos o valor dos proventos. No caso, em alguns desses processos, a ADICAP sugere a aplicação da multa do artigo 87.3F e o Ministério Público acompanha um processo, em outros dois processos sugere a aplicação tanto da multa do 87.3F quanto da multa do 87.1B. Em todos esses processos foi realizada diligência para que fossem adotadas as providências para regularizar a publicação e para que constasse o ato. E eu tenho apresentado reiteradamente nessa Câmara proposta no sentido da legalidade de registro, respeitando a jurisprudência, mas também de aplicação da multa do artigo 87.3F ao secretário estadual que deixou de acatar a diligência para correção do ato. Então, tendo em vista o ingresso do conselheiro Fábio Camargo nessa corte e nessa Câmara, é a primeira vez que, na última sessão, foi a primeira vez que submeti esse tipo de proposta à apreciação do conselheiro, e nessa data ainda, tendo em vista a própria alteração do quórum da Câmara, eu ainda mantenho a proposta no sentido da legalidade de registro com a aplicação da multa. Está em discussão. Eu apenas lembro, o conselheiro Fábio Camargo havia solicitado vistas devido a uma informação de que o conselheiro Ivan Bonilha já havia obtido proposta aqui de aprovação sem aplicação da multa. E na sessão de hoje o doutor Valadares também apresentou alguns, lembrado pelo senhor auditor, e não aplicamos a multa. Então eu só consulto o conselheiro Fábio Camargo como se posiciona. Exatamente dessa forma, pela legalidade do ato, sem a multa, senhor presidente. Então está aprovado. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a relatar. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Tiago Barbosa Cordeiro. Passo ao relato da minha pauta. O protocolo 163.195.03, município de Piraquara, exercício de 2002, contas do município. A DCM apontou diversas restrições, movimentação em instituição financeira privada, divergência nos ajustes efetuados na conciliação bancária, omissão de conta corrente no sistema informatizado, inconsistência nos saldos anteriores das contas patrimoniais, remuneração dos agentes políticos, aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, falta de aplicação de 60%, e a esse chegando posteriormente que o valor aplicado teria chegado a 29,04%. E falta dos 60% no Fundeb, chegando a 51,93%. Aplicação também em saúde, contratação de terceirizados, alegando a parte que se refere a gastos complementares com saúde, atestado inclusive pelo Conselho Municipal de Saúde. Nós trazemos uma relação da movimentação terceirizada de todos os pagamentos que foram realizados, e foram vários, em 12 de 12.500, em 1 de 12, novamente na mesma data, 22.727, ainda na mesma data, em 2002, 17.045, na mesma data, 1.073, em 1º de 12 de 2002, ainda é a primeira data, 53.700, posteriormente outros valores menores, em 6 de 12
de 2002, 25 mil. No dia 27 de 12, 37 mil. No dia 27 ainda de 12, 3 mil. No dia 16 de 12, 29 mil. E no dia 1º de 7 de 2002, mais 10 mil. Então foram pagamentos, muitos feitos no mesmo dia para a mesma empresa terceirizada. Foram atendidas formalidades, os extratos bancários com os números também estão aqui descritos e apresentados. O Ministério Público é pela desaprovação das contas com determinação de restituição de valores pagos a maior aos agentes políticos nos termos da DCM. A proposta do relator é, acompanhando as manifestações pelo parecer prévio do município de Piraquara, exercício de 2002, responsabilidade do senhor João Guilherme Ribas Martins, pelos dados já apontados há pouco, e com algumas ressalvas: a manutenção de elevado saldo em caixa, divergência nos ajustes efetuados na conciliação bancária e exercício da capacidade tributária, incremento nas despesas com serviços de terceiros. Estou afastando a multa proposta por se tratar de apontamento em conduta incorrida pelo gestor anteriormente à lei de licitações, que é a nossa lei de 2005, e a apresentação dessas contas são de contas de 2002. Portanto, a proposta do relator pela desaprovação em parecer prévio. Em discussão, está aprovado. O protocolo 126.607.09, Diamante do Norte, contas de 2008, DCM, regularidade com ressalva, faz recomendações, Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 199.230.09, município de Santa Mariana, contas de transferência voluntária em 2007. A diretoria de análise pela irregularidade, falta de execução do convênio, ausência de comprovação da contrapartida, atraso na prestação de contas. O Ministério Público é pela irregularidade e a proposta do relator acompanha pela irregularidade com as seguintes sanções: aplicação de multa à senhora Maria Aparecida Lima Bassi, gestora à época, pela falta da realização do objeto. A multa de R$ 2.763,70, conforme o 87.5b da Lei 113/2005. Multa ainda à senhora Maria Aparecida Lima Bassi, em razão do atraso, no valor de R$ 276,45, conforme 87.5b. E a inclusão do nome da gestora no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão, está aprovado. O 221.413.10, transferência voluntária, Fundação Araucária, objeto desenvolvimento colaborativo de ontologias. É um repasse da Fundação Araucária para a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico Tecnológico da UTF-PR Curitiba. Exercícios 2009 e 2011. A DAT, por meio de instrução, opinou pela irregularidade, apresentou as razões das irregularidades, propôs inclusive a aplicação de multa, inclusão do nome do gestor e devolução total dos recursos na ordem de 60 mil. O Ministério Público acompanha a instrução pela irregularidade.
A proposta do relator é pela irregularidade, recolhimento dos recursos devidamente corrigidos, solidariamente pela Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico e pelo senhor José Solac, gestor das contas. Aplicação da multa ao senhor José Solac, do 87.1b, no valor de R$ 138,23, em razão do atraso, e inclusão do nome do gestor das contas, José Solac, no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Eu apenas lembro que desenvolvimento colaborativo de ontologias, que quer me parecer é o estudo dos seres, não é isso? O ser pelo ser. Não é isso, doutor Valadares? Me parece que é, Vossa Excelência é um... Não, só para não, até um peço socorro às cartas, mas tenho a impressão que é isso. Ontológico, Mas, senhor presidente, Vossa Excelência me permite? Eu estou vendo aqui na instrução da DAT, ela menciona o seguinte, que foram apresentados documentos, pelo que eu entendi, entretanto, entrou em vigor a resolução deste tribunal que instituiu o Sistema Integrado de Transferência, e a DAT, então, diz que é necessário que a entidade alimente esse sistema. E vejo também que houve um saldo parcial aplicado. Então, eu estou um pouco em dúvida se não teria sido apresentada a prestação de contas em papel e, posteriormente, essa pessoa foi citada, mas não se manifestou. Estão vistas a Vossa Excelência. Agradeço, era isso mesmo. O protocolo protocolo 200.460.07 está adiado, não é isso? O 212.410.08, município de Ponta Grossa, transferência repassada pelo Instituto de Ação Social do Paraná para aquisição de equipamento e material de consumo. A DAT pela regularidade com ressalva, Ministério Público regularidade com ressalva, a proposta de aplicação da multa, haja vista que houve devolução de valores, conforme se demonstra, mas ainda há a proposta da aplicação da multa, Ministério Público e DAT, em razão da execução parcial do objeto do convênio. E a aplicação da multa seria nos termos do 87.5b da Lei 113/2005 ao gestor Sr. Pedro Fosgral Filho, no valor de R$ 2.763,70. Está em discussão, está aprovado. O protocolo R$ 152.810, aposentadoria da servidora Isaíra Neneve Furtado, agente administrativo da Prefeitura de Curitiba. Diretoria Jurídica opinou pela negativa de registro. O Ministério Público opinou pelo registro do ato aposentatório. A proposta do relator entende que o Ministério Público age com o critério de sempre, encontra formalidades preenchidas e é pelo registro da aposentadoria. E esta é a proposta do relator, aplicando ainda a multa de R$ 138,23 à senhora Valquíria Zawit de Pauli, diretora-presidente do IPMC, pelo atraso. Está em discussão? Não vou só consultar, Vossa Excelência. Aqui é Curitiba, né? O Paraná Previdência, nós tivemos, digamos assim, uma tolerância. Então, entendeu o que eu estou falando, né? Porque em relação ao Paraná Previdência, é claro, eles vieram aqui, explicaram, fundamentaram, apresentaram justificativa de falta de pessoal, adotaram as medidas, colocaram mais 8 pessoas para analisar. Eu só, convido a uma reflexão se não seria o caso de, eventualmente, se eles estiverem na mesma situação e tiverem adotado alguma medida, se não seria o caso de, eventualmente, relevar essa multa.
estou consultando as cartas, não é? Mas é mais ou menos a mesma situação, não é, senhor procurador? Também não sabe, as cartas não me responderam. Então eu vou acompanhar Vossa Excelência em homenagem a Santo Agostinho hoje, então eu deixo de aplicar a multa e pelo registro da aposentadoria. O protocolo 411-107-10, aposentadoria do servidor Sérgio Roberto Teixeira, da Universidade Estadual de Londrina, a diretoria de atos de pessoal pela negativa de registro, considerando que o servidor não implementou todos os requisitos para aposentar-se, com base na regra do artigo 3º, 3 da emenda 4705, já que não houve período de contribuição excedente a permitir a redução da idade mínima para a aposentadoria. O Ministério Público também é pela negativa de registro, pelos mesmos motivos. E esta é a proposta do relator pela negativa. Está em discussão, está aprovado. Este aqui também haveria aplicação da multa, mas eu estou, além da negativa, retirando a multa que já foi decidida hoje pelo Dr. Fábio Camargo. O protocolo 477-078 trata-se de pensão concedida a filhas de servidor Braulio Roberto Bar, falecido em 14 de 5 de 2010, as senhoras Letícia Conceição Bar e Thaís Conceição Bar. DAT pela negativa de registro. O Ministério Público também é pela negativa de registro. Por quê? Após diversas diligências à origem para encaminhamento do processo original, que julgou legal a admissão do servidor e ou documentos necessários ao registro, verificando que mais uma vez decorreu o prazo sem resposta. A DICAP recomendou ainda a aplicação de multa aos senhores gestores Eros Danilo Araújo. Eu vou adiar isso aqui porque tenho a impressão que se a negativa pode prejudicar os interessados, não é? E só a multa ao gestor não vai resolver. Então eu vou... Inclusive, não sei se seria o caso, porque se, por exemplo, se o gestor tem alguma desavença com os interessados... São ele pode... 3, né? Essa aqui não, e inclusive, ele, quer dizer... Diligência... 4 gestores, inclusive. Porque o tribunal diligencia o gestor. O gestor não fala nada com os interessados, que vão perder a pensão. Quer dizer, então, nesses casos, talvez fosse necessário nós notificarmos os interessados, porque vai que o gestor não fala nada, prejudica as pessoas, né? Bem lembrado. Eu vou adiar e vou tentar tomar as providências, até para não prejudicar as partes. Eu tenho o protocolo 190-829/12, Câmara Municipal de Jaguariaíva. A DCM é pela regularidade com ressalva, Ministério Público também pela regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 218-726-11, município de Matelândia, contas de 2010, DCM pela regularidade com ressalva, Ministério Público também acompanha, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. Protocolo 170-151-12, município de Moreira Salles, exercício 2011, DCM pela regularidade com recomendação, Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 174-823-12, município de Boa Ventura de São Roque, contas de 2011, DCM pela regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha,
E esta é a proposta do relator, que está em discussão e está aprovada. Eu peço permissão para adiar os demais processos que não relatei e relato um pedido de certidão, é o 540.955, município de Capanema, que solicita certidão liberatória para recebimento de transferências voluntárias. A DCM e a DAT, bem como a DICAP, opinam pelo deferimento. Diretoria de Execuções conclui pelo indeferimento, haja vista determinação expressa em acórdão para que fosse o município encarregado, já que ele é o gestor, de realizar concurso público para a contratação de contador. O Ministério Público acompanha a DEX pelo indeferimento. Eu lembro que esta proposta ou determinação foi feita pelo auditor Tiago Barbosa Cordeiro. O município alega que já contratou empresa para a realização do concurso e quero acreditar que esse concurso até hoje não foi realizado. E a proposta que eu estou trazendo ao plenário, quero deixar inclusive o doutor Tiago bem à vontade para se manifestar, é que o município já está tomando as medidas para o concurso. Então me pareceu que não seria justo de minha parte, ou até do plenário, impedir recebimento de transferência que prejudicaria toda a sociedade de Capanema, ou toda a comunidade de Capanema. Então a proposta seria pelo deferimento desta certidão, mas reiterando que o município deve tomar as medidas determinadas pelo auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu creio que a circunstância favorece o deferimento da certidão e apenas quero deixar claro que a decisão é colegiada. Então está em discussão, está aprovada. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, dia 4 de setembro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.